Todo mundo se pergunta para que se filiar a um sindicato hoje em dia. Eu acho que você, jornalista cearense, que ainda não é afiliado ao Sindicato dos Jornalistas do Ceará, também deve se fazer essa pergunta. Para que eu me filiar ao sindicato? Mas eu vou falar de duas realidades vividas pelo jornalista cearense que são fundamentais para entender a dinâmica de trabalho do sindicato e o porquê de você se filiar ao Sindijorce. Para o trabalhador formal, que é aquele que está trabalhando carteira assinada, com contrato de trabalho, e também para o trabalhador informal, aquele que não tem nenhum vínculo empregatício, que está empreendendo hoje no mercado de trabalho, ou está numa situação, digamos, não juridicamente correta, que é a chamada, por exemplo, pejotização, substituindo a mão de obra que deveria ser contratada por carteira assinada. Para essas duas realidades, o Sindijorce é fundamental. No primeiro caso, é o que a gente faz no nosso dia a dia. Eu sempre digo que é a atividade fim do sindicato. Defender os direitos básicos dos jornalistas e trabalhar para todo ano renová-los. Quais são eles? Convenção coletiva de trabalho do jornalista cearense garante, por exemplo, os pisos salariais, garante, por exemplo, os contratos acima dos pisos salariais, garante as gratificações, garante auxílio creche, diária de viagem e tantos outros benefícios que os jornalistas cearenses gozam no decorrer do ano e que a cada ano nós batalhamos nas chamadas campanhas salariais para renová-los. E cada vez mais tem sido mais difícil conseguir renovar direitos tradicionais, como, por exemplo, as gratificações que os jornalistas cearenses hoje acumulam. E para o trabalhador informal, ele pode precisar pontualmente e pode sempre voltar a precisar do sindicato. Como eu falei no começo, a situação dele é frágil. Às vezes ele está num contrato irregular de trabalho. E quem vai corrigir num futuro próximo, quando ele sair daquele local de trabalho, é o sindicato. São os sindicatos. É o sindicato dos jornalistas que vai lá atendê-lo, por exemplo, e como tantos outros que chegaram aqui nos últimos meses, prestar assessoria jurídica, prestar assessoria institucional para que esse profissional consiga reaver os seus direitos, como, por exemplo, horas extras, pisos salariais que não eram pagos, e situações outras que são de um contrato formal de trabalho que, na situação de PJ, por exemplo, é descumprido. Mesmo para aquele pessoal que de alguma forma não está irregular, está informal, mas não está irregular, está, por exemplo, empreendendo, está com o seu CNPJ, está fazendo, por exemplo, um blog, está produzindo um jornal digital próprio, uma cooperativa de jornalistas, ou mesmo um coletivo de jornalistas, o sindicato também é fundamental. Porque é o Sindijorce, por exemplo, que vai lá no governo do estado, nas prefeituras, em instituições como o SEBRAE, pedir para que hajam editais de financiamento, pedir para que haja fomento a esses pequenos negócios ou startups de comunicação, como se vem falando hoje em dia. Então, meu colega e minha colega, em todos os cenários, no trabalho informal, no trabalho tradicional ou nas novas alternativas de trabalho, o sindicato é fundamental. É por isso que a nossa campanha salarial 2020 se chama A Esperança Está no Sindicato. Nunca antes na história desse país, os jornalistas brasileiros viveram um período tão difícil. E é nessa realidade, seja nas condições de trabalho, nas dificuldades colocadas, por exemplo, as mudanças na reforma trabalhista, ou nas MPs publicadas pelo Bolsonaro, como a MP 905, que acabou com o registro profissional de jornalista, vai ser o sindicato, vai ser o movimento sindical dos jornalistas que vai te defender. Então, o lema da campanha salarial 2020 dos jornalistas cearenses é: a esperança está no sindicato, a esperança está na organização popular, a esperança está na luta coletiva. Venha para o Sindijorce, participe com a gente desse espaço e vamos juntos enfrentar todo o retrocesso e garantir que não haja nenhum passo atrás e nenhum direito a menos para os jornalistas cearenses.